De uma lambança que o Dino fez no julgamento lá no STF. Esse pessoal tá desesperado, cara. O Dino, nada mais, nada menos, quebrou todos os bancos brasileiros com uma única decisão que ele fez e, de quebra, feriu os interesses brasileiros no exterior. Sim, porque ele, sem perceber, ou talvez percebendo, não sei, ele acabou com a extraterritorialidade do direito brasileiro, né? Dino quebrou os bancos? O ministro tenta blindar Moraes e Brasil entra em rota de colisão global? Brasil, 2 anos e meio de decadência. Onde é que vamos parar? No JR News, um ato de desespero que pode quebrar o Brasil. Em uma tentativa de blindar Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão que, na prática, proíbe leis estrangeiras no país. Mas o tiro saiu pela culatra. A medida não afeta os Estados Unidos, mas pode destruir os interesses dos bancos brasileiros e isolar nossa economia. Uma lambança que escancara o pânico no judiciário e o desentendimento entre os ministros. É uma decisão suicida para o Brasil? Dê sua opinião, ela é muito importante. E vamos juntos mostrar que o Brasil ainda não desistiu. E vamos ao vídeo. De uma lambança que o Dino fez no julgamento lá no STF. Esse pessoal tá desesperado, cara. O Dino, nada mais, nada menos, quebrou todos os bancos brasileiros com uma única decisão que ele fez e, de quebra, feriu os interesses brasileiros no exterior. Sim, porque ele, sem perceber, ou talvez percebendo, não sei, ele acabou com a extraterritorialidade do direito brasileiro, né? Porque, lembra, o direito internacional é recíproco, né? Se ele está dizendo agora que a lei brasileira não vale, se a lei de outros países não vale no Brasil, automaticamente você pode dizer que a lei do Brasil não vale em outros países, né? Então, ou seja, ele matou com uma facada só, inefetiva, que não quer dizer nada. Ele matou os bancos brasileiros porque ele entendeu errado como é que funciona a lei Magnitsky. O problema não é que a lei americana valha aqui no Brasil, ela nunca valeu aqui no Brasil. A questão é que os bancos brasileiros que quiserem fazer negócio nos Estados Unidos têm que seguir esses princípios. Então os bancos brasileiros é que vão se fuder nessa história. E segundo, ele matou a extraterritorialidade do direito do Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque, meu amigo, eu vou te falar um negócio. Eu não sei se o Flávio Dino anda bebendo. O Flávio Dino bebe? Eu não duvido não, cara. Acho que ele bebe, bicho. Ele tem um corpo de quem bebe. Eu não sei, posso estar enganado. Mas, cara, e a pergunta é, ele bebeu antes de fazer essa decisão aqui? Porque isso aqui me parece fruto de desespero, cara. Desespero por quê? Porque o pessoal tá vendo as pessoas se afastarem, né, do Alexandre de Moraes, né? E esse é o desespero do Dino, do Alexandre de Moraes, do pessoal mais esquerdista ali do STF, né? O pessoal tá afastando, com medo da Magnitsky, né? E aí eles tentaram um negócio desesperado aqui, que é uma coxambração. Cara, é um negócio tão burro, mas tão burro. É aquela coisa burra, tipo de burocrata, sabe? Ah, não, eu fiz aqui agora um negócio, que escrevi um negocinho no papel aqui, agora mudou tudo. Agora eu escrevi um negocinho no papel, mudou tudo. Olha que beleza, meu papel tem poder. E, cara, isso não mudou nada, cara. A verdade é que a lei Magnitsky continua do mesmo jeito. Vamos entender essa lambança que o Dino fez aqui com essa decisão dele, que, segundo ele diz agora, que a lei Magnitsky não vale mais no Brasil. Os bancos brasileiros não podem cancelar a conta do Alexandre de Moraes, porque a lei Magnitsky não vale no Brasil. Cara, isso é muito burro, bicho. Nunca valeu, nunca teve lei Magnitsky no Brasil. Essa notícia foi sugerida por várias outras pessoas, pelos poderes de Grayskull e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só. Como o Dino é esperto. O Dino é muito esperto. É um cara esperto pra caramba. Isso é uma espertidão impressionante, cara. Aquele negócio que a gordura começa a entrar no cérebro, né? O rocambole do inferno faz umas merda dessa. Dino usa a decisão da Justiça do Reino Unido sobre Mariana para tentar blindar Moraes da lei Magnitsky. Olha que cara esperto, ele pegou uma outra ação que não tinha nada a ver com nada para dizer que o Alexandre de Moraes... olha só, eu já falei para vocês no vídeo de ontem, né, que eles pegaram uma decisão também sobre a questão da Netflix, a briga tributária da Netflix, para dar um recado para os Estados Unidos. Não, porque temos que dar um recado, e foi o mesmo Dino, dando um recado para os Estados Unidos e coisa e tal. Esse pateta, esse idiota, esse gordola, não está percebendo que ele está ferrando as empresas aqui no Brasil e não está conseguindo ir a lugar nenhum, não vai mudar nada em relação à lei Magnitsky, né? Enfim, aí olha só a coisa, vamos entender o contexto dessa história. Tá aqui a decisão do Flávio Dino. É uma ação grande pra caramba, que já vem de muito tempo e que é o seguinte, houve um grande acordo, né? Vocês lembram da tragédia de Mariana, né? Infelizmente houve lá em 15 de novembro de 2015, né? Rompeu
uma barragem lá em Mariana, e aí saiu uma onda de lama, e infelizmente uma tragédia, matou um monte de gente, alagou um monte de cidade, poluiu um monte de rio, uma tragédia enorme, isso daí, né? E bom, e quem é o culpado dessa tragédia, né? É a empresa Samarco Mineração, junto com a Vale e com a BHP Billiton. Essas empresas são na Inglaterra. E aí, o que acontece, né? Afetou os municípios todos, não sei o que lá, e a justiça brasileira ofereceu um acordo para os municípios com uma indenização de 170 bilhões de reais para cidades todas que foram afetadas pela tragédia. É lógico, quem foi afetado recebe mais, quem foi menos afetado recebe menos. Fizeram um acordo para indenizar as cidades pela tragédia de Mariana. Só que 23 cidades rejeitaram esse pacto definido pela justiça brasileira. Por quê? Porque entendem que esse pacto aqui faz com que as cidades tenham que desistir de ações, inclusive no exterior. E essas empresas todas entraram com uma ação lá em Londres, aqui, ó. Quem aceitou o pacto se comprometeu a renunciar a todas as ações na justiça vigentes, inclusive a que tramita na justiça da Inglaterra. A cidade de Mariana, onde aconteceu a tragédia, não assinou, e várias outras cidades não assinaram. Por quê? Porque lá na Inglaterra o valor é 230 bilhões. Então aqui no Brasil o valor é 170 bilhões, e você pode ter mais 230 lá na Inglaterra, e as cidades que foram mais afetadas, elas querem uma indenização maior, né? O que faz dela a maior ação coletiva ambiental do planeta no momento, né? E outra coisa, lembra, essa questão ambiental lá na Inglaterra é muito sensível, a Europa se preocupa muito com esse tipo de coisa. Eu tô para te dizer que lá é capaz de dar mais indenização do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, a justiça brasileira, você sabe como é que funciona, né? Preciso explicar como é que funcionam as coisas aqui no Brasil, quem tem dinheiro, tu sabe como é. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu sou um grande defensor da justiça privada, e muita gente entende errado que a justiça... Não, justiça privada, mas quem tiver mais dinheiro vai pagar a justiça privada. Não, meu amigo, a justiça privada, você ter mais dinheiro não faz diferença. Por quê? Porque as duas partes precisam aceitar o mesmo tribunal para julgar. Então não tem como dinheiro fazer diferença nessa história. Agora, na justiça estatal tem. Por quê? Porque a pior pena que pode acontecer para um juiz que for pego fazendo corrupção é a aposentadoria. Então, o que tem de corrupção em juizado? Eu não sei se é o caso desses juízes aqui que estão nesse caso, mas que tem muita corrupção por aí, tem, né? Na justiça estatal. Justiça privada é muito mais imune à corrupção. Mas, enfim. Então, essas cidades que foram afetadas pelo problema de Mariana entraram na justiça lá da Inglaterra, né? E aí, ou seja, essa decisão, as empresas que causaram o desastre de Mariana entraram na justiça para dizer que as cidades não podiam entrar na coisa lá na justiça da Inglaterra. E aí, cara, olha só que coisa engraçada isso daqui, né? Ou seja, o Dino tomou uma decisão dizendo que soberania, no início da decisão já tem isso aqui, né? Inexistência de subordinação do Brasil a decisões judiciais, leis e decretos, ordens executivas e similares emanadas de direito estrangeiro, de Estado estrangeiro. Não existe como regra eficácia de tais atos no território brasileiro sem a devida incorporação e concordância dos órgãos de soberania regrados pela Constituição e pelas leis nacionais. Vedação a pessoas jurídicas naturais atuem no território do Brasil em desacordo com o artigo 17 da LINDB. A LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma coisa linda de morrer, né? E ele conseguiu foder a porra toda, meu amigo. Ele conseguiu. Ele fez isso daqui. Ele queria, olha só, ele queria dar um conforto para Alexandre de Moraes, para dizer que a Magnitsky não aplica o Alexandre de Moraes. Foi isso que os jornais falaram aqui, ó. Dino usou espertamente, o Dino esperto, inteligente, é uma máquina. Rocambole do inferno é uma máquina de fazer merda, mas é uma máquina. Usou espertamente uma lei do Reino Unido, uma decisão do Reino Unido. Aí, olha o que ele fez. Ele sacaneou os municípios brasileiros, porque ele disse que o pessoal não pode recorrer lá na Inglaterra, que teria uma indenização muito maior. Fudeu o pessoal todo lá de Mariana, de várias cidades brasileiras. Ferrou o pessoal que está querendo indenização dessas empresas aqui. Um monte de gente no Brasil pede justiça, entra na justiça no exterior por várias coisas. Eu já falei para vocês, né?
A gente está vivendo num mundo que é cada vez mais anarcocapitalista, meu amigo. Cada vez mais as relações entre as pessoas transcendem as fronteiras nacionais, né? Houve uma época que esse negócio de ordenamento jurídico nacional monolítico fazia sentido. Por quê? Porque, né, você fazia negócio só com pessoas próximas de você, casava com pessoas próximas de você, trabalhava para o cara que morava na mesma cidade que você. Então as coisas faziam sentido. Você teve algum problema, você entrava na justiça daquele país, as leis valiam naquele país e coisa e tal. Mas hoje em dia tem um monte de gente trabalhando para a justiça para pessoas nos Estados Unidos, tem um monte de gente comprando coisa da China, tem um monte de gente fazendo negócio, tem gente namorando mulher no Japão e tá aqui no Brasil. Meu amigo, tem tudo nesse mundo agora. Pela internet, você consegue muito mais relacionamentos de todos os tipos. Relacionamentos amorosos, comerciais, empregatícios, compra e venda, a coisa toda você consegue através da internet. Aí, ou seja, esse modelo que funcionava no passado da justiça monolítica estatal, não funciona mais, né? E aí o Dino, ao invés de reconhecer esse tipo de limitação, não, ele resolveu dar uma pedrada como se fosse um elefante numa loja de cristais. Quebrou um monte de coisa, né? Então, a decisão dele, pensa bem, foi focada em dizer para o Alexandre, não, Xandão, você não vai ser atingido pela Magnitsky, não se preocupe. Aí, de uma tacada só, ele fudeu com o pessoal de Mariana todo, com o pessoal que está pedindo indenização na justiça inglesa, ele ferrou completamente com a questão da extraterritorialidade do Código Penal brasileiro. As leis brasileiras valem no exterior, meu amigo. Exatamente. Leis de outro país valem aqui no Brasil também. A lei brasileira vale no exterior. Isso tem esse conceito da extraterritorialidade, né? É lógico, tem condicionantes, tem um monte de limitações e coisa e tal, mas valem. Né? E com isso daqui, o que ele disse é que não tem nenhuma lei, não existe regra eficácia de direitos fora. Ou seja, agora, se os países estrangeiros, a regra deles não vale aqui no Brasil, qual que vai ser a lógica? Né? Que as regras brasileiras também não vão valer no exterior, né? Ele matou a extraterritorialidade do direito brasileiro com essa lambança que ele fez, né? E o pior de tudo é que a solução que ele deu para resolver o problema do Alexandre de Moraes, de dizer que não, porque o Alexandre de Moraes, aqui, olha só, Dino permite que Moraes recorra ao próprio STF para se livrar das sanções da Lei Magnitsky. Eu consigo até ver. O Alexandre de Moraes, ele poderia entrar na justiça americana contra as sanções da Magnitsky, mas ele não vai entrar lá. Porque ele sabe que se ele entrar lá e o pessoal da justiça americana, de forma isenta, olhar as lambanças que ele fez nesse processo aqui no Brasil, vai ficar mais do que claro que ele é culpado mesmo, que ele merecia mesmo estar na Magnitsky, né? Então ele não vai entrar na justiça americana. Aí ele pode entrar agora no STF. Aí o STF vai dizer que é proibido entrar com a Lei Magnitsky no Brasil. Não pode, o Alexandre de Moraes não pode estar na Lei Magnitsky. Só que qual que é o problema disso? Aí eles vão dizer que os bancos brasileiros não podem botar o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Mas, meu amigo, os bancos brasileiros vão se fuder nessa, porque a Lei Magnitsky não é aplicada aqui no Brasil. A questão toda é, uma empresa aqui do Brasil que queira fazer negócio nos Estados Unidos, ela tem que se adequar à Lei Magnitsky. Se ela não se adequar, ela não vai poder fazer negócio nos Estados Unidos. Não tem nada aqui no Brasil. O Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, esses bancos todos podem continuar, podem fazer o que eles quiserem da vida deles. Nada é proibido pelos Estados Unidos. Agora, se eles continuarem mantendo a conta do Alexandre de Moraes, eles vão receber multa americana e vão ter o acesso aos Estados Unidos limitado. Vai quebrar os bancos brasileiros tudo com essa ação. O cara fudeu com os bancos tudo. O Dino se achando inteligente, cara. Se achando isso. Eu vou te falar, um rocambole do inferno mesmo, cara, bicho. Aqui, olha só. Até o Lauro Jardim percebeu o tamanho da lambança do Dino aqui. Lei Magnitsky, o equívoco do Dino, segundo o banqueiro da Faria Lima. Ô Dino, tu tá se achando esperto, amigo? Vem cá, tu fez uma merda que não tá entendendo o tamanho, né? Legal. De um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão do Flávio Dino, que determinou nessa segunda-feira que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros necessitam ser homologadas no Brasil numa tentativa de blindar Alexandre de Moraes do efeito da Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos. Aí o banqueiro brasileiro falou, a decisão é bem equivocada pelo seguinte, a lei americana não está sendo aplicada aqui no Brasil. E de fato, não está sendo aplicada aqui no Brasil. Os Estados Unidos não estão mandando o banco brasileiro tirar a conta do Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos estão falando, olha só, se você vai manter a conta do Alexandre de Moraes, você não vai poder fazer negócio com a gente aqui nos Estados Unidos. Pronto, ponto final, só isso. Não pode fazer negócio com empresas americanas. Acabou. Não, você pode fazer o que você quiser, faz o que você quiser aí, tranquilo. Mas aqui negócio com a gente você não faz. Aí, ou seja, ele vai foder os bancos brasileiros completamente. A lei americana não está sendo aplicada no outro país. Ela é clara no sentido que ela se aplica àqueles que querem fazer negócio no território americano.
O problema é que para os bancos brasileiros, aliás, para qualquer banco no mundo inteiro, fazer negócio nos Estados Unidos é quase um sine qua non. Se você não conseguir fazer isso, você quebra como banco, né? Ou seja, o rocambole do inferno Gordola conseguiu criar uma merda hidra. Sabe a hidra? Aquela serpente que tinha várias cabeças. Uma hidra de 3 cabeças aqui, que é a merda do cara. Ferrou com essa territorialidade, ferrou com os municípios de Minas Gerais que estavam na justiça lá de Londres e não vai fazer nada. Ferrou com os bancos brasileiros sem mudar absolutamente nada. Esse pessoal deve estar muito desesperado, cara. Eu fico imaginando, cara. Ou seja, se, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a Lei Magnitsky, assim como Itaú, Bradesco e outros. Ou seja, o que essa lei está falando agora é simplesmente que o Banco do Brasil não pode mais fazer negócio nos Estados Unidos. Vai ter que parar de fazer negócio nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer com o Banco do Brasil? Vai se fuder completamente, vai perder muito dinheiro mesmo, muita grana. E não é só o Banco do Brasil, não. Porque boa parte das exportações brasileiras para o exterior são feitas pelo Banco do Brasil e pelos outros bancos brasileiros, né? Você tem que ter uma agência lá fora até para fazer essa parte de pagamento, de exportações e coisa e tal. E sem os bancos lá fora, ele vai ferrar com um monte de gente aqui. Caramba, cara, que coisa vergonhosa, bicho. Ô, Dino, contrata alguém que entenda do assunto antes de fazer essas merda, cara. Por favor, contrata um estagiário de primeiro período de direito, que aparentemente ele vai saber mais do que você sobre esse assunto. Esse negócio de direito, você tá meio confuso, né? Não sei. Ou então, sei lá, para de beber antes de tomar decisões, cara. Porque, putz grila, bicho, que decisão de merda, né? Eu tô achando muito engraçado, cara. Aqui, ó, o pessoal tá colocando assim, Estados Unidos são informados sobre a decisão de Dino que barra leis estrangeiras no Brasil. Não pode lei estrangeira no Brasil. O que isso pode acontecer, né? Os Estados Unidos pode barrar a lei brasileira lá nos Estados Unidos também, né? Vai ser muito pior para o Brasil por conta da extraterritorialidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que quer dizer de extraterritorialidade? Existe neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vários casos de mulheres e homens que se casaram, né, americano e brasileiro, e daí se separaram, e aí veio para o Brasil, e aí o filho ficou lá e tem guarda, né? Tem essa coisa toda da guarda compartilhada, ou guarda, disputa de guarda de filhos entre Brasil e Estados Unidos. Tem um monte de casos desse. Né? Porque, como eu falei para vocês, hoje em dia é muito mais comum isso, você ter relacionamentos fora do seu país, né? E o Flávio Dino, com essa lambança que ele fez, ele deu uma... Caralho, ele ferrou com todo mundo nessa parada, bicho. Vai ferrar com essas ações todas aqui no Brasil, assim, do nada, sem resolver o problema, sem mudar absolutamente nada na questão da Magnitsky e do Alexandre de Moraes, cara. Tem que ser muito burro pra fazer um negócio desse. Caralho, ô rocambole do inferno, para de beber de manhã cedo, cara. Porra, deixa pra beber depois das 7 horas da noite, porra. Fica mais elegante, porra. E ainda tem mais uma coisa interessante do que aconteceu hoje, tá? Lembra que alguns dias atrás saiu essa matéria aqui, ó? STF elabora estratégia para enfrentar sanções impostas pelos Estados Unidos, né? Então, olha só o que dizia aqui, ó. A discussão sobre a Lei Magnitsky acontece num contexto crescente de tensão internacional, onde o Brasil busca proteger seus interesses, não sei o que lá. E aí falou aqui, ó, que já tem uma estratégia. O decano do STF, o Gilmar Mendes, está expressando preocupação com o uso da ferramenta de dominação ideológica. Está chorando, né, com esse negócio da Magnitsky, né? E ele falou aqui, ó, que a corte não reagirá preventivamente às sanções internacionais, afirmando que a análise de bloqueios e ativos de empresas americanas acontecerá apenas se a crise se intensificar, e que o ministro Cristiano Zanin será o responsável por relatar qualquer ação pertinente ao tema. Então, olha só, o Zanin pulou fora. Entenderam? Entenderam essa parada? O Zanin pulou fora. O Dino entrou com essa porcaria aqui porque o Zanin pulou fora. O que está acontecendo? Nessa altura, o Bessent já forçou os bancos brasileiros a fazerem alguma coisa. O Alexandre de Moraes já falou isso para o Dino. O Dino quis intervir para ajudar o Alexandre de Moraes. O Zanin, que era a pessoa escolhida por eles para fazer esse papel de bater na Lei Magnitsky, pulou fora. O Dino teve que encarar isso daí. E se o Zanin pulou fora... Você lembra, né? A gente já está com um placar suposto da primeira turma, com a Carmen Lúcia, o Fux, já do outro lado. Se o Zanin entrar para o outro lado também, para o lado correto da coisa, o Alexandre de Moraes se ferrou, meu amigo. Ele ficou só ele e o Dino. Já não consegue mais nem prender o Bolsonaro agora com a decisão da primeira turma. Isso pode, assim, não sei, tá? Pode ser que tenha sido outra coisa, pode ser que tenha sido outro motivo de sair do Zanin e ir para o Dino. Mas o fato é que a estratégia do STF passava pelo Zanin. E essa medida totalmente abobalhada passou pelo Dino, né? E, rapaz, eu acho que o pessoal tá batendo cabeça lá no STF, entendeu? Tá todo mundo sem saber o que fazer. Fala, rapaziada, recadinho rápido.
Você chegou até o final porque você gostou. Então curte, comenta, compartilha para nos ajudar. O YouTube nos disse que mais de 90% da nossa audiência não é inscrito. Então estamos só apenas com 100 mil e fazendo 3 milhões de visualizações por mês. Então ajuda nós e se inscreve aí no canal. Um abraço, até o próximo.